Olá, uma ótima noite para você. Diversa em Rede no ar para deixar a sua noite muito bem informada. Eu quero chamar a sua participação em nossas redes sociais através do nosso endereço @TV Diversa em todos os canais que aparecem aqui na sua tela. E dentre os assuntos da edição de hoje, nós vamos falar sobre o mutirão de renegociação de dívidas que termina nesta sexta-feira. Os brasileiros que estiverem com as contas atrasadas podem recorrer a órgãos de defesa do consumidor para tentar negociar as suas dívidas. Quero conversar agora com o nosso repórter Vinícius Serra. Vinícius, olha, essa campanha ela é focada aí no superendividamento. É isso mesmo, Sula. Boa noite para você, para todos que nos assistem. Apesar da campanha ser um foco, o superendividamento, qualquer pessoa que esteja com a dívida em atraso vai poder participar desta ação. A campanha ela começou há 2 semanas, no dia 24 de junho, e se encerra amanhã. Mas ainda dá tempo de você, se for o seu caso, poder tentar renegociar essas dívidas, entrando em contato com os órgãos federais e também através do site do governo. Por lá você vai conseguir detalhar melhor a sua situação para entender o como que pode fazer o renegociamento das suas dívidas. Essa ação, ela busca ser acessível para dar essas soluções para essas pessoas que têm, por algum motivo, alguma conta atrasada. E não há limite no valor. E relembrando também, passando também, essa ação ela não tem apenas foco nas negociações de dívidas com bancos. Então, também outras situações podem ser atendidas através do Renegocia, como foi batizado esta ação do governo. A gente vai trazer mais detalhes a respeito dessa ação e outros detalhes sobre a economia ao longo do Diversa em Rede. Sola. Excelente, Vinícius. Olha, muita gente tem que aproveitar, né? Muita gente aí está no vermelho para poder fazer, então, essa renegociação de dívidas. Vinícius, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Confira a seguir os outros assuntos em destaque no Diversa em Rede de hoje. Presidente Lula anuncia investimento de mais de 2,5 bilhões de reais na mobilidade no Rio de Janeiro. Parte da verba vai ser destinada para a construção de anel viário em Campo Grande. Câmara dos Deputados atualiza lei de cotas. Proposta que vai ao Senado inclui quilombolas em reserva de vagas e prevê políticas de inclusão na pós-graduação. Presidente do Banco Central esteve no Senado Federal nesta quinta-feira e abordou temas como o trabalho do Banco Central em busca do controle da inflação. Banco estuda o fim do crédito rotativo do cartão de crédito. Internacional. Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, foi morto a tiros após participar de um comício político. O candidato disputava pela primeira vez a presidência do país com um forte discurso contra a corrupção. Papa Francisco faz apelo para que as pessoas não ignorem a situação dramática da migração ilegal. O apelo foi feito um dia depois da notícia de um novo naufrágio com 41 desaparecidos, incluindo 3 crianças. E no quadro de boas notícias, você vai ver que gêmeas siamesas brasileiras mostram rotina nas redes sociais após cirurgia de separação. Influenciadoras usam a internet como um canal de comunicação com o público. Estas e outras notícias a partir de agora no Diversa em Rede. O presidente Lula esteve hoje no Rio de Janeiro, onde anunciou o investimento de 2,6 bilhões de reais em projetos de mobilidade na capital carioca. No evento, Lula também falou sobre o assassinato de pessoas inocentes por policiais. 1,8 bilhões de reais anunciados pelo governo federal vão ser usados para revitalizar o BRT, Sistema de Ônibus Rápido do Rio de Janeiro. 700 novos ônibus articulados devem ser comprados, estações de 3 corredores já em operação vão ser reformadas e o corredor Transbrasil concluído.
A previsão é de que os 4 corredores já estejam operando com ônibus novos no ano que vem. Outros 820 milhões vão para a construção de um anel viário em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O presidente Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, participaram da primeira implosão de um túnel que vai estar incluído na obra. A cerimônia de anúncio dos investimentos foi realizada no próprio bairro de Campo Grande. No evento, Lula falou sobre o menino Tiago Menezes, de 13 anos, que foi morto pela polícia em uma operação na Cidade de Deus. É o povo pobre, negro, o povo da periferia que precisa ser tratado com respeito, para que nunca aconteça o que aconteceu com um menino de 16 anos que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. E a gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também estava no palco com Lula. O presidente se direcionou ao governador para falar que eles precisam trabalhar juntos para dar uma formação adequada aos policiais. Nós precisamos criar condições, governador, e o presidente da República quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. A Câmara dos Deputados atualizou a lei de cotas vigente desde 2012. Entre as principais mudanças estão a redução da renda, ingresso na universidade e a inclusão de quilombolas nas vagas de cotistas. Pela lei atual, as cotas nas universidades federais devem ser revistas a cada 10 anos. Esse prazo foi completado no ano passado. Os deputados federais aprovaram o substituto da relatora deputada Dandara, do PT. Entre as mudanças aprovadas está a redução da renda familiar per capita para ingresso de aluno da rede pública nas cotas. A renda passa de um salário mínimo e meio para um salário mínimo por pessoa. Segundo o texto, os quilombos também vão poder acessar o ensino federal por meio dessa reserva. O projeto estabelece um novo mecanismo para o preenchimento das cotas. Em vez de os cotistas concorrerem somente às vagas estipuladas para o seu subgrupo, como para pretos, pardos ou indígenas, eles vão concorrer às vagas gerais. Por exemplo, se um estudante negro teve nota para passar pela ampla concorrência, ele vai passar pela ampla concorrência e não mais pelo grupo de cotas. Portanto, o aluno não vai ocupar uma vaga do grupo de cotas, deixando para outro estudante. A proposta ainda aprimora a lei de cotas para estabelecer prioridade para os cotistas no recebimento de auxílio estudantil, ampliar as políticas afirmativas para a pós-graduação, permitir o uso de outras pesquisas do IBGE, além do censo, para o cálculo da proporção de cotistas nos estados. Pelo projeto, a avaliação do sistema de cotas deve continuar a ocorrer a cada 10 anos, como funciona atualmente. No entanto, deve se tornar uma avaliação e não uma revisão, para gerar menos insegurança jurídica. O texto segue agora para votação no Senado. Um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, apontou que a política de cotas permitiu que o número de estudantes de escolas públicas aumentasse 47% nas universidades federais do Brasil e o número de estudantes negros de escolas públicas crescesse 73%. Desde 2012, a lei reserva 50% das vagas nas universidades
e institutos federais de ensino técnico para alunos de ensino médio das escolas públicas, sendo que metade deve ser preenchida por estudantes de baixa renda. A lei atual prevê ainda cotas para estudantes pretos, pardos, indígenas e com deficiência. E o próximo bloco é internacional. Candidato à presidência do Equador é morto a tiros após participar de comício político. Agora são 7 horas e 16 minutos. Até já!